Como pode os meus 2 primeiros vídeos de retorno ao YouTube serem sobre homens fazendo merda? Oi, eu sou Maria Quasar, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Lembrando que se por um acaso gostaram da maquiagem, tem vídeo aqui já no Shorts, aí tem no meu feed do Instagram, tem no meu TikTok, por favor, seguir em todas as redes, todas é @Maria Quasar. Eu ia fazer esse vídeo de hoje, honestamente, sobre a treta da IA com a Karen e tal, tenho muito a dizer sobre, mas como eu acho que é uma pauta que não esfria tão fácil, eu vou deixar ele pro próximo. Mas recentemente estourou-se o caso, né, do Gustavo Tubarão e seu casamento. E aí a gente tem alguns pontos importantes a serem analisados. Primeira coisa é que no seu casamento civil ele achou que era de bom tom aparecer dessa forma, com essa vestimenta, e por aí já se começaram as tretas. Mas até aí não estava nada bem, mas pra internet estava tudo bem porque não tinha virado tanto polêmica assim. Até que o querido decidiu postar os seus votos. Primeiramente, eu queria agradecer o ChatGPT por me ajudar a escrever esse... Tô brincando. Foi o Gemini. Perereca, era pra ser só uma trepada. E olha onde nós tá. Que doideira. Eu lembro a primeira vez que nós... Eu já assisti esse vídeo pelo menos umas 4 vezes por conta de reacts das pessoas. E as 4 vezes esse início me irrita profundamente. Primeiro que você diz que você não é capaz de escrever algo para a pessoa que você diz amar, algo que é para representar o amor de vocês, e para isso você precisa da ajuda da IA. Eu já sou contra textos de IA no geral. Quem dirá, né, sobre... Falando aí, né, de votos de casamento, que é pra você expressar seu amor, seu sentimento pela outra pessoa. Aí o querido depois me vem com, era pra ser só uma trepada dos votos de casamento. Me dá um ataque cardíaco. Nós conversamos no Instagram. Você reagiu a um story meu e eu respondi que te amo. Não se sinta especial que eu fazia isso com tanta gente. E é muito estranho dizer isso, mas... Esse seria o momento que eu falaria, então faço com as outras. Vai, chama todas essas mulheres que te querem tanto aqui. Chama. Cadê todas essas mulheres interessadas em você? Por que você não casa com uma delas, então? Tá atormentando a minha vida por um quê? Por qual motivo? Vai, tem tantas assim pra você dizer eu te amo, escolhe uma delas e me deixa em paz. E vá para a casa do senhor caralho. Quando eu vi que eu gostava de você, foi quando você literalmente estava vomitando no banheiro da Elo. Ali foi a primeira vez que eu cuidei de você. Segurei seu cabelo pra você não vomitar nele. Uma coisa é certa, existem 2 Gustavos. Um antes de conhecer você e o outro agora. Quando eu comecei a namorar você, eu era só um moleque. E hoje eu virei um homem. Na Bíblia... Era pior. Desculpa, amigo, era pior mesmo, assim, falando sério. Do fundo do meu coração, era pior. E olha que eu não sou uma pessoa que tem algo a dizer, assim, contra o Gustavo Tubarão. Tudo que eu já vi dele no meu feed, eu honestamente não tenho nada muito a comentar. Achei bonitinho um vídeo que apareceu dele pra mim no instituto que protege as onças e tal. Nada demais a comentar, assim, não tem nada contra, mas pelo início desses seus votos de casamento, demonstra uma imaturidade tão grande, uma falta de habilidade emocional comparável, sim, a de uma criança, sabe? Ou de um adolescente bobo. Como era ser moleque se esse é seu parâmetro de maturidade? Fala que a mulher edifica a casa. Você chegou e edificou a minha vida. Você é a pessoa mais linda que eu já conheci. Mas eu não tô falando desse cabelo loiro e oi verde, não. A frase "não julgue o livro pela capa" nunca fez tanto sentido em você. Como que eu tava mesmo? Tem cara de patricinha metida, mas na verdade é o oposto disso. Lembro no começo do nosso namoro, eu levei você num restaurante caro, pensando que ia te agradar. Sabe aquele restaurante que o prato é do tamanho de um portão e a comida é só um fiapinho? Você odiou. E a gente brigou lá e eu agradeci muito por ter essa briga e discussão, velho, porque eu também odiava aquele tipo de restaurante, mas eu fiz pra ver se agradava. Não tem restaurante melhor no mundo do que... Ai, tá, tudo que ele falou até agora é que na época dos votos, a futura esposa, atualmente já esposa dele, ela bebe muito, enche a cara e vomita, ela tem cara de patricinha metida e que eles brigaram no primeiro encontro. Você não tem nada de bom pra falar da mulher que você ama, não, velho?
Não, do fundo do meu coração, não tem nada de bom, não tem. Ai, porque na primeira conversa você disse tal coisa que me fez ter vontade de te levar pro encontro. Nada. Que o nosso podrão de domingo, com molho verde, molho bem duvidoso aqui, porque dá uma caganeira, é desse jeito que nós gostamos. Você fez eu aproximar mais da... Ele deu conta já de falar de vômito, caganeira, nos votos de casamento, meu amigo, nos votos de casamento, meu irmão. minha família. Me fez enxergar que a nossa maior riqueza vem das nossas raízes. Sei o quanto a ausência do seu pai te afeta, mas saiba que ele tem muito orgulho de você lá de cima. Eu confesso que eu também queria um sogrão pra tomar uma cerveja junto, conversar besteira, pedir conselho, mas a vida me deu o Juninho, fazer o quê? É leve estar com você. Sua presença me traz conforto e segurança. E eu sei que isso vem de Deus. Eu não só tive uma confirmação espiritual, que você é a mulher da minha vida, como tive a confirmação da minha mãe também. Fiquei muito feliz no dia que ela disse que eu... Tá, é piada interna, né? Ha, 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 ha. Tá bom, né? Piada interna. Ha, ha. Eu tenho questões com piadas internas em votos de casamento, sabe? E sim, público, votos públicos. Eu acho que você pode botar piada interna, sei lá, numa cartinha que você escreve. Piada interna não chama piada interna à toa, gente. Porque só quem tá ali no contexto vai entender. As outras pessoas não vão entender. E isso pode dar uma impressão muito errada. Você era a pessoa certa. E que orava por uma mulher pra mim desde quando eu ainda tava na barriga dela. E isso é verdade. Crente é tudo doido. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Batalhadora, corre atrás dos trem, é independente. Você me inspira. Obrigado por me entender, por me acalmar nas minhas crises de ansiedade. Sei que não é nada fácil conviver comigo. Gente, tem quanto tempo de voto? Mais de 2 minutos de votos. Sim, que tá aqui o vídeo. E é a primeira vez que ele fala alguma característica dela. Boa, né? Ele já expôs um monte de coisa aí. Mas até então ele não tinha falado uma boa característica dela. Ele só tinha falado sobre coisas que ou a diminuem enquanto pessoa, ou coisas que ela faz pra ele. Tem uma diferença muito grande de eu te amo porque você é essa pessoa maravilhosa e também me ama pra eu te amo porque você me ama. Tem uma diferença assim gigante. Porque a coisa que você mais ama é comer e eu odeio barulho de mastigação. Eu sempre falei que eu nunca ia casar, que eu achava esse ritual todo fosse uma besteira. Até conhecer, eu tava contando os dias pra esse momento chegar, falar na frente desse pessoal que a gente mais ama, que você é a mulher da minha vida. Não tenho dúvidas nenhuma que eu quero seguir o resto da minha vida com você. Jane, tá me ouvindo, minha filha? Tá velho, meu ouvido tá bom. Prometo fazer sua filha a mulher mais feliz desse mundo, que não é difícil. É só comprar um podrão pra ela. Não tenho dúvidas que você será uma ótima mãe dos nossos trigêmeos que irão nascer. Te amo. Tá, vamos lá. Esses foram os incríveis votos dele. E faz muito sentido ter viralizado na internet pela sua falta de tato e carinho e noção de fato, né? Como que você, nos seus votos de casamento, você se refere a essa mulher como só mais uma? Mas sabe o que é mais triste pra mim? É que eu vi os votos dela. E durante os votos dela, eu vou deixar a cena aqui passando, dá pra ver que ela tem muito amor por ele e ele também tem muito amor por ela. Mas isso é muito comum nessa estrutura de homens na nossa sociedade, que a gente sempre pontua que o problema da nossa sociedade em relação aos homens é estrutural. É uma questão de construção social. São homens que se preocupam mais em fazer seu parceiro feliz e seu parceiro fala, seu amigo feliz, seu amigo mais confortável, mesmo que isso seja às custas da mulher que ele diz amar. E isso é cultural de fato. Tá? Então ele ficou muito feliz de ter arrancado risadas do público, mesmo que isso fosse às custas de uma diminuição da imagem da esposa dele. Ele ficou muito feliz de debochar da cara da sogra, né? E do sogro também em algum momento. Não é um sogro, é alguma coisa, um parente ali da noiva. Ele ficou muito feliz de desonrar a sua noiva às custas de algumas risadas. Previamente a esses votos, eles já tinham publicado o seguinte vídeo na internet, que eu vou deixar uns trechinhos aqui para vocês. A questão é que, pro público dele, no ambiente da internet, até fazia um pouco de sentido. Eu não gostaria, tá? Eu ficaria bem chateada com um vídeo desse, sendo bem honesta, mas eu não tô dentro da relação dos dois para dizer se ela se incomoda com isso ou não. Mas eu me incomodaria. Dá para perceber que falta de fato um tato, uma noção
de que ambientes diferentes pedem diferentes tipos de comunicação. Muita gente, por exemplo, criticou por conta do seu linguajar. Aqui nós não sustentamos preconceitos linguísticos, tá bom? Aqui a gente não fecha com isso. Não espere isso de mim. Eu acredito sim que todos devem e precisam ter acesso à norma culta padrão, mas também regionalismos, gírias, modos de falar, tudo isso é validado também. O que importa na comunicação é quem está escutando ser capaz de compreender quem está comunicando. Esse é o ponto-chave da comunicação. Gostaria que meu esposo, futuro esposo, falasse nesse tom, com esse linguajar e com esse modo, sem muito refinamento no dia do nosso casamento e nos nossos votos. De forma alguma. Mas ela se casou com ele e ela sabe do que ela gosta. Tá bom? Eu escolhi um homem capaz de falar com norma culta padrão, com referenciais poéticos e tudo mais, porque é disso que eu gosto, né? Cada um gosta de uma coisa. Mas só para dizer que não validamos aqui preconceitos linguísticos, tá bom? Sim, isso é um problema, sim, isso é uma questão. Nem todo mundo tem acesso à norma culta padrão e nós não devemos julgar quem não fala de acordo. Até porque é muito comum julgar sotaques mineiros, do sul, do nordeste, mas achar que São Paulo e Rio não tem sotaque, entendeu? Eu tenho muito sotaque, eu sou muito mineira. Assim como o Gustavo Tubarão também é mineiro do interior, assim como eu sou. E às vezes o meu mineirês ataca com força, entendeu? É até difícil me compreender. Trouxe alguns vídeos de alguns criadores pra gente comentar por cima, como sempre. E agora vamos falar da Hannah Kalil. Ele pode ser muito apaixonado quando ninguém vê, mas se na celebração que representa esse amor, ele prefere cultuar o próprio ego e afirmar em palavras o desprezo pelo seu próprio casamento, isso não é respeito. Um ritual de afirmação da própria masculinidade que todo mundo sempre bateu palma é a ridicularização do próprio casamento. É isso. É aquilo que eu já acabei de falar aqui. Um homem que dá preferência pra fazer os seus comparsas rirem em detrimento da sua esposa não é um homem que realmente valorize a sua mulher, gente. Mas a questão é que socialmente os homens são educados para isso. Eles são educados para que os outros homens tenham todo o conforto, mesmo que às custas de quem você diz amar. Das figuras femininas que você diz amar e respeitar, seja sua esposa, sua mãe, suas irmãs. Do próprio relacionamento como confirmação que não perdeu no jogo da masculinidade. Eu tô casando, mas isso tudo aqui é uma grande palhaçada, gente. Assim, não é tão real quanto parece. No fundo, eu tô odiando. Sabe aquele negócio que você só conhece um homem a partir de como... É isso. Existem várias pesquisas, eu vou ver se eu acho aqui, boto aqui pra vocês, que afirmam que homens casados têm uma qualidade de vida muito melhor e vivem mais em relação a homens solteiros. Já mulheres casadas têm uma qualidade de vida inferior e vivem menos em relação às mulheres solteiras. A instituição do casamento na nossa sociedade, como ela é pregada e como ela é feita para que a vida da mulher seja sugada em nome da família. Infelizmente, essa é a realidade. Sou eu que estou afirmando isso? Não, são pesquisas. Com fatos, a gente não discute. A gente discute as narrativas em cima desses fatos. Mas os fatos são esses. Como ele te vê nos momentos que você deveria ser a estrela, que é o seu momento de se sentir valorizada e amada, tipo aniversário, casamentos, promoções de trabalho. Se no momento que esse homem tem a oportunidade de te engrandecer em público, se mostrar entregue ao seu amor, e ao invés disso ele escolhe te manter no lugar de desprezo, ele tá vivendo o chamado heteropessimismo performático. E você também, quando você pensa, ele é homem é assim mesmo, um saco, haha. O heteropessimismo performático foi um conceito criado por uma pesquisadora chamada Anna Serene. Eu gosto muito de usar de exemplo o meu próprio relacionamento. Oi, amor, tudo bem? Ele com certeza tá assistindo esse vídeo. O meu namorado é meu fã número 1. Ele, de fato, me apoia incondicionalmente. Nós podemos ter alguns debates de algumas coisas, às vezes, mas ele acredita no meu potencial mais do que ninguém. E ele me vende para as pessoas como uma pessoa, como uma gênia artística. Diversas vezes, por exemplo, agora eu já não sou mais, né? Mas eu era bailarina e eu participava de muitas competições de dança do ventre, principalmente. E ele tava sempre lá na plateia. Sempre lá na plateia, me acompanhando, nervoso, torcendo por mim, gritando o meu nome, fazendo questão de me apresentar, fazendo questão de falar de mim. Todas as vezes que eu participei de coisas culturais, ele tinha a oportunidade, não coincidia com o horário de trabalho dele, né? Ele tinha a oportunidade de estar presente, ele estava lá me apoiando, estava no público, estava
me engajando e me incentivando, sabe? Não só me permitindo brilhar, mas apoiando esse brilho, dando de fato um suporte da forma que ele fosse possível para ele naquele momento. Tem sim essa questão dos homens não conseguirem se sentir menos que suas esposas na nossa sociedade, e isso é muito triste. Homens que não são assim são raros, porque a sociedade exige que eles não se permitam sentir menos, e não é nenhuma competição, gente, não é nenhuma competição, mas se porventura algo os faz sentir inferior a uma mulher, isso muitas vezes é traduzido até em agressividade. São homens que se sentem inferiores intelectualmente, culturalmente, até fisicamente. As mulheres, eles tendem a forçar um poder sobre elas, e às vezes esse forçar o poder vai ser as diminuindo com piadinhas. Que basicamente se resume na cultura de criticar publicamente, ironizar e ridicularizar as relações heterossexuais para aliviar a tensão de vivê-las, enquanto se mantém intactas as estruturas heteronormativas que geram essa insatisfação. E todo esse desprezo que as relações heterossexuais vivem, um desprezo pré-existente, publicamente transformado em piada, ele é uma consequência direta da falta de concepção do que é o amor, de como os modelos heterossexuais deturparam completamente o que é amar alguém. Sabe aquela ideia de game over, com aqueles vídeos de save the date que o cara tá cagando, vai saindo os papéis assim, e o cara fica, falando do time dele, ou falando, me salva, socorro, eu estou entrando num momento horrível da minha vida, que é um casamento, mulheres são muito chatas. Toda aquela coisa de piadas com sogras, tudo isso é essa performance. Se você detesta tanto a ideia de casar, e é tão insignificante, desprezível como você fala, e algo, tipo, super substituível, por que eles se casam? Ele não rejeita estar ali, mas ele arranja uma forma de estar ali, usufruindo do que o casamento beneficia pra ele, sem admitir que ele queria estar ali. E eu aposto que esse vídeo vai ter muita gente defendendo isso como piada, e é maravilhoso que... Eu quero acrescentar uma coisa aqui. Se mães fossem imortais, homens de fato não se casariam, tá? Mães de meninos na nossa sociedade fazem de tudo pelos seus filhos homens, só não limpam o furico deles, porque aí já seria demais, assim, né? Deve ter umas aí que fazem. Mas se mães fossem imortais, homens de fato não se casariam, tá? Não seria benéfico para eles ter apenas uma mulher na vida. Mas como mães não são imortais, eles precisam de substituir esse papel. O papel de quem vai arrumar a cama deles, passar a roupa deles, cozinhar para eles, lavar a vasilha deles, sustentar a casa, a carga emocional, a carga do serviço doméstico, a carga psicológica. Eles vão precisar de alguém para substituir o papel da mãe, que não é imortal. Falem isso, porque justifica exatamente o ponto do meu vídeo. Um livro muito batido, mas muito importante para muita gente que ainda não teve acesso a essa leitura, que talvez mude vidas, né? É Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que basicamente a gente revisita essa relação com os nossos desejos e as nossas expectativas sobre o outro, nossas escolhas em relação ao amor, sabe? E tudo que herdamos negativo desse modelo falido heterossexual das relações, que acaba prejudicando a experiência de amar de forma real, que afasta tudo o que é amor. As pessoas já entram em relações já odiando estarem juntas e elas resultam em coisas patéticas e fracassadas. O heteropessimismo masculino é muito, muito, muito pior do que o feminino, porque a gente tá falando de sobrecarga versus uma manutenção de poder, uma manutenção de um lugar superior em relação a elas. Acho que a gente já falou muito, assim, em termos muito pesados. A gente pode dar uma aliviada, uma risadinha? Gente, eu amo a Luna Helena, amo ela, acompanho ela desde o início, assim. E ela fez um vídeo tão engraçadinho. Vamos ver, vamos assistir. Eu te confesso, meu amor, que eu estava num período em que eu não colocava nenhuma expectativa em relacionamentos, não estava pretendendo ter um relacionamento sério com ninguém, só que eu acabei me apaixonando por você. E eu percebi que você é a mulher da minha vida. Era só pra ser uma trepadinha, amor, só uma trepadinha. Antes de conhecer você, eu dizia eu te amo para outras pessoas da boca pra fora. Mas você me ensinou o que é amar e ser amado de verdade. Na primeira vez eu falei que eu te amava, mas não vai se empolgando não, eu dizia isso pra todas. É isso. Entendeu como é que ela falou? Algo muito similar, sem desrespeitar a outra pessoa. Olha que legal, gente. A comunicação também transpassa pela forma que as coisas são comunicadas, não só o que de fato significa. Às vezes a forma como é comunicada, ela acarreta em um desrespeito muito grande mesmo. Então precisa ter esse cuidado. Aí eu amei esse vídeo da Luna, porque é isso. Se ele só tivesse mudado a forma,
Como ele disse o que ele disse, não teria tido polêmica nenhuma, gente. Vamos reagir agora ao vídeo do Gui Maturana. Amor, eu lembro até hoje daquele dia que eu te conheci, em que eu tinha pegado 25 mulheres e você chegou em mim, mas eu não quis ficar com você porque você era muito feia. Eu lembro até hoje. A sua amiga que tá sentada ali, muito mais bonita que você, mas eu me encantei com... Não sei, você não tem dinheiro, você não tem carisma, você não tem nada que eu goste de fato. Tem uma coisinha que eu gosto, na verdade. Mas, tipo assim, eu não sei. Até hoje eu fico me perguntando o que eu fiz pra acabar junto com você, né? Tipo assim, se casar é uma merda, mas eu escolhi essa merda com você. Eu não sei se eu tô preparado pra viver os meus próximos 80 anos sem ficar com ninguém. Ou pelo menos sem você saber que eu tô ficando com outras pessoas, né? Tá vendo, gente? Cara, isso é... Ai, eu não quero me casar, não. Alguém me tira daqui? Alguém levanta a mão aí agora, por favor. É agora que levanta a mão? Nem sei. Pelo amor de Deus, cara. Eu achei um pouco pesado, Mas é essa impressão de fato que passa. Parece que alguém tá obrigando ele a casar com ela. Ou até, como ele mesmo disse nos votos, né? Ele tá se casando porque a mãe gosta dela. Não podemos afirmar que esse é o único motivo, tá? Mas claramente isso teve um peso gigantesco na decisão dele. Eu entendo, né? Eu acho que eu não me casaria com alguém que todos os meus familiares e amigos odiassem, mas eu não deixaria esse ser um único motivo para estar com alguém, tá? Eu acho que foi uma das únicas coisas boas que ele soube falar da esposa no voto, então aí passa essa impressão, desculpa, mas é um fato, passa essa impressão de que ele tá casando só porque ele tá casando obrigado, assim. Né? Não parece que ele quer, porque ele não tem motivos para amá-la. Próximo vídeo é do Pietro Coelho. Amor, eu lembro até hoje daquele dia que eu te conheci, em que eu tinha pegado 25 mulheres e você chegou em mim, mas eu não quis ficar com você porque você era muito feia. Eu lembro até hoje. A sua amiga que tá sentada ali, muito mais bonita que você, mas eu me encantei com... Não sei, você não tem dinheiro, você não tem carisma, você não tem... nada que eu goste de fato. Tem uma coisinha que eu gosto, na verdade. Mas, tipo assim... Eu não sei. Até hoje eu fico me perguntando o que eu fiz pra acabar junto com você, né? Tipo assim, se casar é uma merda, mas eu escolhi essa merda com você. Eu não sei se eu tô preparado pra viver os meus próximos 80 anos sem ficar com ninguém. Ou pelo menos sem você saber que eu tô ficando com outras pessoas, né? Tá vendo, gente? Cara, isso é... Ai, eu não quero me casar, não. Alguém me tira daqui? Alguém levanta a mão aí agora, por favor. É agora que levanta a mão? Nem sei. Pelo amor de Deus, cara. Ninguém se atentou ao fato de que talvez, só talvez, a noiva dele pudesse ficar chateada com isso. Sim, quem tinha que ter se atentado desse fato era ele, mas já que ele não fez, não tinha uma alma viva pra avisar, pra falar com ele, olha, talvez isso não seja a melhor escolha de votos. A Vitória Caena é uma criadora que eu gosto muito, principalmente quando eu quero irritar o meu namorado. Eu adoro mandar os vídeos dela eu acho que você deveria começar uma briga pra ele toda vez que nosso relacionamento tá com muita paz, a gente tá precisando de uma emoção, sabe? Então, eu dou ótimas risadas com ela, eu adoro essa diva e é claro que ela tendo um vídeo sobre o assunto, eu iria trazer aqui. O que você faria se no dia do seu casamento, o seu noivo, na hora dos votos, que é aquele momento pra declarar o amor na frente de todo mundo, fazer você se sentir especial e saber que você é amada, promessas que ele vai fazer pra você, né, na frente dos seus familiares, seus amigos, seu pai, sua mãe, pastor, padre, ali que está celebrando. Se nesse momento ele começasse esse discurso dizendo que com você era para ser só uma... E depois ele... Era. Entendeu? Pois é, era para ser só isso. Só que acabou aí, foi levando. E vocês acabaram aí nesse casório. O que é que você faria? E mais, se ele dissesse que quando ele falou que te amava... Não era pra você se sentir especial, porque ele falava isso pra todas. Você respondeu uma história dele, ele respondeu que te amava, e aí você ficou jurando, né, que ia ter alguma coisa entre vocês, mas não, ele falava isso pra todo mundo. E ele deixou isso claro pra todos os presentes ali na festa. O que você faria se ele lembrasse nesse momento uma situação vexatória que você passou? Assim, porque eu acho que você deveria começar uma briga. Eu amo essa diva. Eu acho que você deveria começar uma briga. É isso, gente. Os votos de casamento é aquele momento pra você, o momento dos votos, né? É um momento pra você
declarar porque você ama aquela pessoa para as outras pessoas. Por que você tá ali se casando? Os votos não são íntimos assim, esses votos públicos, né? Eles são feitos para você declarar para os outros por que você tá casando. É você dizer com todo o seu coração e todo o seu carinho pelaquela pessoa tudo aquilo que a faz amar e falar para as pessoas. Falar, olha, essa é a mulher, esse é o homem, esse é o ser humano ao qual eu escolho me casar. E esses são os motivos. Agora, se você quer fazer um monte de piadinha interna e a pessoa com quem você está se casando gosta disso, escreve uma carta, fala sozinha, fala no off. Não expõe isso na frente de todo mundo, porque é degradante, tá? Eu não tenho muito mais a comentar sobre esse assunto, honestamente. Acho que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer. Não, ou igual o caso lá da Cesta Davidson Lohan. Se tivesse feito o básico, não tinha nem dado polêmica na internet, quem dirá ter sido julgado. Então, às vezes é só fazer o básico, gente. Eu amo minha esposa porque ela é linda, ela é inteligente, ela é simpática, o sorriso dela é bonito. Isso já teria sido muito mais válido. Essa frasezinha genérica teria sido muito mais válida do que era pra ter sido só uma trepada, hein? E, gente, que palavra, que escolha de palavras, assim, abençoada, pra não falar desgraçada, que esse homem teve. Juro, você fez uma mineira falar desgraça. Tem noção? É isso, gente. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever e de se inscrever nos meus outras redes. Nos meus outros, a concordância foi para a casa do cara. Nas minhas outras redes sociais também. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.